Fala galera, boa noite. Tá começando mais um Del Podcast. Trazendo hoje aqui nosso pastor Rodrigo Arraes, como convidado. Antes da gente começar o nosso papo, na verdade, o papo já começou, né? A gente está só interrompendo aqui para iniciar de fato, mas eu quero te pedir para se inscrever no canal, compartilhar com os amigos, comentar, né? Não esquece de curtir. E também quero agradecer a galera que está usando o QR Code, que fica aí bem no cantinho esquerdo da tela. Continua dando essa força pra gente, que o nosso projeto ele vai continuar, beleza? E hoje quem está com a gente aqui também, pastor, não tem como conversar e não ficar beliscando alguma coisa, né? Verdade. Aqui Dalícia mandou uns doces pra gente, segue ela aí no Instagram, @que_Dalícia, faz doces aí em geral, mandou aqui pra gente. E, enfim, pastor, o papo já começou, começado, né, começou. pastor? Vocês não estavam acompanhando, a gente estava falando aqui já de vacinas, quem é contra, quem é a favor, estava falando de Portugal, tanta coisa. A conversa flui bem, né? Flui bem. Pastor, obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente no estúdio para conversar um pouco. Eu, particularmente, estou muito feliz, né? Estou muito alegre mesmo de poder estar aqui nessa mesa com o senhor. Rebeca está aqui com a gente também para conversar. Escondida ali atrás, né, das câmeras. Está ali, é a direção, né? Diz que teve um convidado que disse assim, Del, tu precisa de direção mesmo aqui no podcast. Tá bom. Mas enfim, pastor, muito obrigado pela sua presença e espero que essa noite aqui seja uma noite proveitosa e que a gente consiga extrair muito do senhor aí. Eu que agradeço o convite, para mim é uma honra. Eu não sou muito acostumado com esse formato de podcast ainda, mas gosto de assistir, né? E conversar é comigo mesmo. Eu acho que tudo se resolve na conversa. Exatamente. A gente encontra soluções, a gente encontra caminhos. Para mim é um prazer, Del. Até porque a vida, tudo se resume a relacionamento. É verdade. Né? E relacionamento, conversa, né? Conversa. Mas, pastor, como eu gosto de dizer, bora começar do começo, né? Bora logo com você aí. A Rebeca já acostumou, logo no início ela já pedia que o dela. Aí quando serve assim, tem corte, não? Não, já fica tudo ao vivo, né? Aqui é de boa, pastor. A gente vai conversando, fique à vontade também. Obrigado. Deixa eu provar um aqui. Sim, pastor. Muita gente lhe conhece, né? Você é uma referência para a nossa igreja, para o nosso estado, até para o nosso Brasil. Mas assim, a gente vê muito no Instagram, ali o pastor Rodrigo e tal, uma referência na leitura. Mas muita gente tem curiosidade de como começou o seu ministério, né? Eu vi que o senhor começou o ministério pastoral muito cedo, acho que foi muito cedo. 22 anos, não foi isso? 22 anos, 22 anos. E aí logo, antes de o senhor ser consagrado pastor, o senhor já viajava muito? Não, muito, Del. Na verdade, eu sou filho de pastor e quando a gente está na igreja e cresce na igreja, você sempre encontra, principalmente na igreja pequena, né? As pessoas chegam no Angelim hoje e acham que a igreja sempre foi grande. Exatamente. E não é a verdade. A igreja foi uma igreja muito pequena. Na verdade, assim, são 30 anos de ministério, mas a maior parte desse tempo foi uma igreja pequena. E então todo mundo tem uma função, né? Eu encontrei a minha função, a minha missão muito cedo, já ali aos 15 anos, que era na equipe de missões. Então, viajando para o interior. Com 15 anos de idade. Com 15 anos, sempre muito envolvido. Cidades pequenas, né? Pequenos grupos. E sofrendo na estrada. As primeiras viagens aqui mesmo na região aqui, na região, Maranhão. Pará e Maranhão. Muito cedo, aos 15 e sem glamour nenhum, entendeu? Sim. Mas fazendo assim... missões no período de férias, pequenos grupos, e foi onde eu preguei as primeiras vezes, foi onde eu aprendi a ter contato com as pessoas, na rua, que é uma coisa que eu acho que tem muita gente que não vivencia na igreja, Exatamente. Que é o corpo a corpo, que é você falar de Jesus de porta em porta. E às vezes as pessoas lhe olham, né, como o senhor falou ainda há pouco, lhe olham e pensam assim que o senhor sempre foi assim, mas obviamente que o senhor foi um processo, desenvolvendo, né? É um processo. E eu acho que faz falta isso para a nossa geração. É processo, né? A internet gera uma ilusão de que você pode começar já por cima. Meio que pronto ali, né? Você já... Muito famoso, você customiza ali uma imagem e etc. e fala. Mas a melhor forma de você chegar no ministério é chegar no passo a passo. Antes da internet, a porta em porta. E você, antes do virtual, o físico.
E a gente teve toda essa experiência lá no começo. A gente fazia muito evangelismo no Angelim, indo de casa em casa, no Reviver, algo até que talvez a gente deva retomar. Isso aí tem até saudade, né? De montar o grupo, sair para ir evangelizando de porta em porta. Cara, você né? vê tanta história. Eu levei uma pessoa lá da igreja para evangelizar no Reviver, não tem muito tempo. E aí tinha um cara com uma garrafa de cerveja em cima de uma mesa, sozinho. E porque eu sempre fiz isso, então eu não tenho mais aquela vergonha, né? Sim, já tem um jeito já. Pô, né? tudo bom, boa noite. Você se apresenta, olha, meu nome é Rodrigo, eu sou da igreja do Angelim, tudo bem e tal. Olha, eu quero só te dizer uma coisa, Jesus te ama, eu posso orar por você e tudo. E a gente é tão bem recebido, né? Assim, eu acho que o Brasil é um país diferenciado. Nas experiências que eu tenho em outros países, eu acho que lá fora, de cada 10 pessoas que você aborda, sei lá, umas 8 não param para te ouvir. Mas o Brasil, de cada 10, talvez 5 te ouçam. A receptividade do brasileiro é boa. Faz assim, não, deixa. Tenta ser educado ainda. Tenta ser educado, não é grosseiro. Então é bom, a gente não faz porque não quer mesmo. E foi bom aquele momento. Aí eu chamei quem estava comigo, um discípulo, e aí levei ele e disse, agora é tua vez. E era a primeira vez dele. Ele ficou nervoso e tal, mas eu fui com ele. Aí eu abordei a outra pessoa disse, olha, tudo bem, boa noite, meu nome é Rodrigo, tal, da igreja e tal, ele aqui tem um recado para você. Eu acho que todo crente aí dos 20 anos atrás passou por isso, né, pastor? O cara fica assim. Então ele ficou meio em choque, mas ele desenvolveu. E foi tão bom, porque a pessoa estava esperando aquilo. A pessoa estava pronta para receber aquela mensagem. Uma vez a gente estava evangelizando aqui na litorânea, era Marafolia, e a gente botou uma tenda de água lá. E aí o pessoal ia descendo com abadá, né? Porque descia aquela ladeirona lá para ir pro Marafolia mesmo, pra pista. Eu me lembro de que um de nós, lá não fui eu, foi alguém que estava conosco, viu um cara vindo, olhou pro cara no meio da rua e disse assim, esse não é teu lugar essa noite. Aí o cara disse, eu sabia. Eu saí de casa sabendo. Obrigado, essa é a mensagem de Deus. O cara deu a volta e foi embora. Meu Deus. Cara, eu vi isso acontecendo. Então, esse evangelismo de rua, desse estilo, foi a nossa escola. Aí, com 16 anos, já estava super envolvido. Era o momento que a igreja estava fazendo uma transição. Tanto de uma igreja batista mais conservadora e tradicional, para uma igreja de avivamento, que foi a chegada do Danduque. Antes a IBA, ela era Batista fazia parte Nacional. Da junta de missões, né? Exato. Ela era Batista Nacional. Batista Nacional. Que era uma igreja renovada, é um segmento batista renovado, que veio de um avivamento aí no Brasil nos anos 70, né? Foi uma divisão que aconteceu dentro dos batistas brasileiros, que eram bem conservadores, tradicionais, sensacionistas. Aí veio um avivamento muito grande lá no meio, como normalmente acontece. Então surgiram os batistas nacionais, lá que nós nascemos. E aí, ao receber, já era do avivamento, mas quando a gente recebeu o Danduque, o David Quillan, Cirilo no começo, toda essa galera explodiu. E a igreja passou a ter um movimento duplo, que era um movimento de muita adoração, de muito mover. Foi o primeiro CDzinho que a igreja gravou, sabe? Cara, a gente ficava horas na presença de Deus, todo ano, adoração profética. Danduque veio aqui ao Brasil, né? 97, 96 em diante. Havia esse mover, e havia um mover paralelo, que era um mover de células. E então, assim, meu pai foi à Colômbia conhecer. Na verdade, ele foi à Coreia do Sul. Até então a igreja não era em células, tinha né? células. Não tinha célula. Era uma igreja batista organizada em ministérios, né? Ministério de jovens, ministério de homens. Sim. E muito para dentro. Esse é o desafio da igreja. Ficar tão organizadinho e confortável que ela só vive para si. Só vive lá dentro das quatro paredes. Dentro. Né? E a célula nos colocou para fora. Então, meu pai esteve na Coreia, 97. Olha aí, foi ao mesmo tempo, né? A 97, Danduque estava aqui, 97 ele foi à Coreia. E aí ele voltou impactado com a visão de uma igreja de 700 mil membros, que é a igreja do... essa famosa do igreja. Show. Eu tive a oportunidade de conhecer essa igreja em 2010. Se eu não estou enganado, foi 2010. Eu fui com 5 pastores daqui. Essa igreja ele voltou mexido, cara. Essa igreja mexe mesmo. Ela mexeu muito comigo. Se tu perguntar para Ribinha, um dia ele estiver aqui, ele vai te dizer, foi muito bom para ele também a experiência lá.
700 mil membros. 754 mil membros. Mas o tempo comporta, não comporta Não tudo comporta. ao mesmo tempo, É uma obviamente, igreja né? em células, né? E a história da igreja é belíssima. É uma igreja inspiradora, uma igreja que tocou não só a Coreia do Sul, mas o mundo, né? E o pastor acabou de estar com o Senhor ano passado. É uma igreja sensacional. Então, em 97, ele voltou impactado. Aí foi aí um momento também que eu comecei a liderar a célula, né? Sim. E é tão bom, Del, quando você encontra as duas coisas. Quando você tem paixão por Jesus e você tem uma forma de extravasar a paixão de Jesus para fruto, para ganhar pessoas, cara, é bom demais. Porque uma coisa alimenta a outra, entendeu? Sim. Muito ruim quando você estabelece método na igreja sem paixão. Sem paixão, sem fogo, né? É massacrante você dizer para a pessoa que não ora, que não ama Jesus, que não está em avivamento, para ela liderar. É pesado, liderar é difícil. Uma coisa precisa da outra, né, Uma coisa pastor? precisa da outra. E também é infrutífero você ter um mover de adoração e paixão e xalalaias sem ter para onde extravasar isso. Porque aí fica só uma terapia coletiva de bem-estar. Então a gente tá orando, a gente tá ali, aí cai para trás, aí levanta, derruba o outro. E aí? Tem que transbordar, né? Tem que... Agora, essa foi a combinação explosiva da visitação do crescimento do Angelim. E do nascimento aí do meu ministério nessa época. Talvez por isso foi tão cedo que eu fui ordenado, porque eu peguei essa onda. Então, 16, 17, 18 anos. Quando eu tinha já 22 anos, estava me preparando para casar, eu já estava liderando muita gente, viajando de forma extensiva, pregando, assim, no ministério. Ao mesmo tempo que eu estava fazendo faculdade, tudo paralelo, né? Bem cedo, pastor, o senhor já tinha que organizar ali sua vida, que eram muitas frentes, né? Muitas frentes. Não é fácil até hoje não, mas assim, acaba que a gente vai acostumando, né? Porque eu nunca saiu do meu campo de visão abrir mão do ministério. Nunca, né, pastor? Não, porque uma vez eu fui pregar num lugar, aí, um lugar grande e tal, aí Carla me perguntou assim, Rodrigo, tu não fica nervoso e tal? Não é estranho? Eu disse para ela, não, porque o ministério para mim sempre foi tipo assim, peixinho nadando, passarinho voando, entendeu? Natural. Então, eu nunca tive o ministério como um peso, uma obrigação. Eu vi um vídeo seu, acho que foi, onde o senhor falava que o senhor tinha muita convicção do seu ministério antes, 100%. antes de até de ser Muita palavra profética, muito bem-estar. Eu tenho muito bem-estar no ministério. Eu, por exemplo, vai pregar domingo à noite, vou pregar em qualquer lugar. Eu tenho muito bem-estar, eu me sinto bem fazendo isso. Não sente peso, nada, né? Poxa, que eu massa, me sinto pastor. muito bem, eu me sinto muito feliz. Então, por isso que fazendo faculdade, fazendo outras coisas, como eu faço até hoje, eu acho que eu não me sinto tão sobrecarregado. Porque essa parte da vida, do ministério, é claro que é uma responsabilidade, é claro que a gente cansa, a gente não é super-humano, sim. mas é prazeroso e é natural. Quando há prazer, então, né, pastor, fica mais fácil. Exato, você consegue equilibrar, né? Entendi. E eu acho que se não fosse assim, eu já teria desistido. Já teria feito outra coisa. Eu assemelho assim também com a questão do louvor, né? Da música. Música, né? Eu, desde os 12 anos de idade, assim, na verdade, não consigo me ver sem fazer isso, né? Acho que é isso, né, pastor? Quando a gente... Se imagina alguém disser pra ti assim, não, Del, tu não vai mais poder tocar e tal, não tem mais isso aqui. Tu vai procurar uma oportunidade de fazer, porque tu gosta, entendeu? Exatamente. Então, é mais ou menos assim. Se alguém disser assim, vai descansar, não precisa pregar, não precisa liderar, eu vou ficar, mas estão tirando do que eu gosto. Entendeu? Entendi. As outras coisas a gente foi fazendo, a faculdade, trabalho, as experiências profissionais que eu tive, porque a vida é dinâmica, a vida não pode parar, a gente não pode também se fechar dentro de uma caixinha, a gente tem que fazer outras coisas. É verdade. Tudo é aprendizado, né? Até porque se a gente não experimentar, assim, não entendam errado, a gente experimentar algumas outras coisas da vida, né? Como você falou, você é formado em Direito, né? A gente não ficar naquela caixa ali e vivendo só naquela bolha, né? A gente ter outras experiências. Mas, pastor, aí ali os 22 anos sou consagrado ao ministério pastoral,
E aí como foi? Começou as viagens? O senhor já viajou para quantos países mais ou menos? Assim? Ah, um monte, cara, não sei nem a conta. Mas essa coisa de viagem na minha vida começou aos 15, né? Aos 15 anos, né? Aos 15 Como anos você eu falou, morei isso quase aí. 3 meses no Canadá. E com a minha tia lá, madrinha do meu Ah, batismo eu não católico. sabia que o senhor passou um período no Canadá. Eu passei as férias de verão no Canadá. E aí meu inglês já voltou muito melhor. E aí eu perdi o medo, porque imagina, eu fui 15 anos sozinho pro Canadá, 3 meses eu fui pegar um avião aqui, Guarulhos, JFK em Nova York, Toronto, e quase 3 meses lá, solto no mundo. Minha tia trabalhava às 5 horas da manhã. Aí tava eu, meus primos que moravam lá, um primo meu daqui de São Luís que tava lá, ele tava em Rochester, estado de Nova York, e foi pro Canadá para ficar com a gente, 4 primos. Aí a gente, e aí hoje, o que a gente vai fazer, né? Todos crentes. Que crente nada, cara, crente nada, ninguém era crente. Agora, pastor, isso me Mas, traz assim, uma coisa assim, era muita convicção do que o senhor tinha para sua vida, porque... Mas assim, ó, eu vou te falar um negócio de boa. Não, de boa. A gente foi lá 3 meses, cara, e eu era um adolescente de 15 anos e tava com meus primos, mas a gente não teve, nesse período, assim, nenhum impulso de fazer loucura. Não teve. Mas não tinha nem ideia de fazer. Assim, cara, vamos sair para beber. Isso não passou pela nossa cabeça, acredita? Minha tia acordava de manhã, ia trabalhar em Toronto, downtown, e aí ela me deixava um celular na época, que ela sempre dizia que confiava muito em mim. E a gente pegava as bicicletas, ia pro metrô, ia lá, tinha um shopping muito grande lá na cidade onde a gente estava, chamava Square One. Aí ficava lá no shopping o dia inteiro. Ou então ia pro centro de Toronto. Toronto tem um dos maiores shopping centers do mundo, chama Eaton Center, gigantesco. A gente ia pro Eaton Center, bater pé, tudo seguro. A gente ia comer, tomar sorvete, comer, jogar videogame. Tinha uma pista de kart, ia andar de kart. Mas o intuito da viagem foi só passar férias, conhecer. Férias de verão, porque eles estavam lá, o ano letivo termina no meio, né? Uhum. E aí é um país muito frio, então eles estudam no inverno, que é dezembro, janeiro, aí tem colégio normal. E aí eles aproveitam o período que o sol tá bom para dar férias para as crianças, para poder brincar. Mas o fato é que essa experiência lhe ajudou muito no seu ministério, né, pastor? Cara, não só no ministério, como pessoa, eu acho que todo mundo devia ter uma experiência dessa, Del. Por exemplo, quando eu voltei, eu fui de um cara, voltei outro. Eu voltei menos tímido. Eu voltei mais pronto a resolver problemas sozinho. Eu voltei sem medo de gente. Porque você tem uma síndrome do interior, uma síndrome da província. Você acha, você está dentro de uma bolha e você, sabe aquela pessoa que sai da cidade pequena para a cidade grande, você fica com medo de todo mundo. Então a gente precisa quebrar isso, e só quebra saindo. Essas experiências externas, né? São Elas acrescentam demais na maravilhosas. Outra vida coisa, gente. Você ganha uma boa ambição. Porque assim, e está aqui um segredo da vida. Tudo na vida é perspectiva e interpretação. Se você nunca saiu do Brasil, você não tem como saber que é brasileiro. Você só vai descobrir que é brasileiro em comparação a outra coisa. Ali, eu tive essa sensação quando a gente viajou. Você estava em Nova York. Aí eu percebi, cara, eu sou brasileiro. Cara, eu sou brasileiro demais, eu tô com saudade de farinha, entendeu? Cara, eu sou muito brasileiro. É verdade, pastor. Então, assim, tem um monte de gente em São Luís que acha que é branco, que acha que é nórdico. Tem até nazista brasileiro, que a maior estupidez que há é um nazista brasileiro, um pardo nazista. Aí sai do Brasil e descobre que não é branco. Sim. Descobre que não é de verdade. Descobre que não é europeu, descobre que é brasileiro. Porque ele ganhou o quê? Perspectiva. Ele de repente viu, cara, o mundo é maior. O mundo é grande. Olha o tanto de gente diferente. Olha o tanto de possibilidades que há no mundo. Aí você é devolvido para sua realidade com uma boa ambição. Minha tia dizia demais lá no Canadá. Ela chamou meu primo e disse assim: olha, vocês vão voltar para São Luís. Eu conheço a cabeça de muita gente lá. Vocês não vão engravidar uma menina lá, vocês não vão estragar a vida de vocês, vocês não vão, sabe, abandonar estudo. Sim. Eu quero que vocês voltem sabendo, a vida é grande, a vida pode ser melhor, há muita coisa a ser feita, há muita coisa a ser criada. Então, foi fundamental para mim, definidora a experiência. Para a vida, de modo geral, né, pastor? Voltei outra pessoa. E a partir daí perdi o medo.
Hoje eu vou para qualquer lugar. Teu amigo aqui já teve em cada canto do mundo que tu nem imagina. O senhor já foi em alguns países bem mesmo. Bem complicado. Qual é aí, pastor? Uma viagem sua assim que foi bem desafiadora, para não dizer Olha, difícil. eu já tive em vários países, eu conheço a Europa quase toda, Estados Unidos, o Canadá, a América Central, vários países, a América do Sul praticamente toda. Já tive 5 vezes na Ásia. Eu sou encantado pela Ásia, porque você tem uma experiência alienígena na Ásia, né? Explique um pouco mais essa experiência. Você sai completamente do seu mundo, né? É aquela coisa de você olhar uma placa e não reconhecer o caractere. Entendi. Quando você está nos Estados Unidos, você vê uma placa, mas tá lá, né? Starbucks, você não sabe o que significa, você reconhece um A, um B, um S. Sim. Na Ásia, nem isso. Foi difícil, A né? comida é completamente diferente. Eu acho bom. Assim, para mim não é uma experiência difícil, é uma experiência curiosa. Eu acho legal. De dificuldade, acho que o choque cultural maior que eu tive foi na Índia. A Índia é realmente um lugar que me surpreendeu. Foi um lugar que me surpreendeu. Nós passamos quase 15 dias lá. E numa viagem de 20 dias, onde nós fomos para a Inglaterra, depois para a Índia e depois para a Tailândia. Mas a Índia foi muito bruto. Como assim? A gente fez 4 cidades na Índia. A gente fez Mumbai. E, cara, chegamos lá, num aeroporto gigantesco e vazio, né? Assim, aqueles gigantescos halls, assim, imensos, quase ninguém andando. Achei super estranho aquilo. E aí tu chega no hall, assim, depois já com a mala para sair, e a população tá do outro lado da avenida. Porque os policiais não permitem o acesso da população para dentro do hall, porque senão viraria uma feira livre. Entendi. Que a densidade demográfica da Índia, assim, o acúmulo de gente nas ruas é um negócio de outro mundo, cara. Para você ter uma ideia, a Índia ela tem a metade do território brasileiro. Então você pega o Brasil, você pega metade desse território. O Brasil tem esse território dobrado com 220 milhões de habitantes. Aí você corta metade do território e põe 1,2 bilhões. Cara, é um negócio insano. Você só tem noção quando você chega lá. Rebeca já foi lá, né? Não, de metrô eu não tive essa coragem, não. Tu tava em Nova Delhi, Rebeca? Morei Delhi, 2 né? meses lá. Pois é. Eu fiz Mumbai, Pune... E é bagunçado, você Cara, tu é doido. Eu fiz, Mumbai, Pune, Nova Delhi, Agra, que a gente foi conhecer lá o Taj Mahal, e fomos para Guwahati. O pastor André Neves esteve aqui, estava comigo nessa viagem. Foi essa viagem que ele foi. Ele estava comigo, cara. Assim, a gente chegou a Guwahati, tem um missionário lá muito legal. Eu estou com um convite para retornar, inclusive está aqui estendido o convite para vocês. Obrigado. Nós estamos com o desafio de fazer o primeiro congresso de jovens lá no nordeste da Índia, nas montanhas. Mas como é, pastor? A pregação do evangelho lá é livre ou não? Depende de onde você está. Porque a Índia, a gente tem a impressão, assim como a China, que é só um povo, né? Isso. Mas não é só um povo. Você fala do indiano, mas não há essa figura do indiano, um povo. Eles são vários povos. Cada região, às vezes, tem outros povos. Tem os Sikhs, tem no Punjab, tem todo mundo diferente. Tem seus dialetos, entendeu? Então, assim, tem vila que se tu chegar pregando o evangelho, tu vai ser apedrejado. Se os caras queimam a casa do missionário para expulsar ele. Tem áreas que são muçulmanas. Tá muito complicado você chegar lá. E o cara vai investigar o que você vai fazer. Grandes centros urbanos, o desafio é outro. Você vai montar a sua igrejinha ali e tal, você vai começar a evangelizar. Só que é um desafio brutal você apresentar o Deus único para uma cultura que tem centenas de deuses. Sim, eles até te ouvem e adotam. Eles dizem assim, não, me dá uma cruz aí. Eu vou botar ela lá na minha estante com centenas dos outros lá. Já é cultural deles assim... Ainda na igreja que eu visitei durante esse período, o pastor, que era casado com uma brasileira, mas ele era indiano, ele me relatou que tinha muita briga de casta dentro da igreja, de cristãos convertidos. Mas eles brigavam por casta. Esqueci o nome da casta alta. Não queria sentar junto com o Dalit. Brahmani. O Brahmani não queria sentar junto com o Dalit. Não, ele não quer mesmo. Dentro da igreja. E a razão, essa coisa da casta lá, é a razão pela qual o país não implodiu ainda. Eu estava andando na Índia...
tipo assim, Mumbai tem a maior favela do mundo. Madel, cara, assim, se tu pega um cara desse e joga aqui numa favela aqui de São Luís, ele vai lhe dar graças a Deus, tu tá entendendo? É um upgrade, entendeu? É um upgrade pra ele. Muita pobreza, muito esgoto, muito lixo, muito rato, né? Muito sofrimento. Gente nua na rua, tomando banho no meio da rua. Cara, shopping center, os caras armados, o pobre não entra, entendeu? Não tem dessa. Lá nas regiões elitizadas, o pobre não entra em shopping, mas o pobre tá na calçada. Você não foge da pobreza em lugar nenhum na Índia. Ela te cerca. E a sujeira é muito grande. Então, São Luís é uma cidade limpa. Nessas horas a gente vê que o Brasil a gente tá bem com relação ao evangelho, né? Tá avançando. Por causa da nossa cultura, né? Nós fomos colonizados pelos portugueses. Então, querendo ou não, nós estamos ali dentro, né? Do mesmo grupo. Mas, assim, a Índia é um desafio. Eu lembro de ir para uma célula e o irmão foi nos buscar. E aí eu e André. E a gente não conhecia o irmão, né? E eles falam inglês lá, porque foram colonizados pelos britânicos. Mas é um inglês misturado. Cara, um inglês difícil, cara. E eu não consegui entender direito o irmão. E André atrás no carro, né? No banco de trás. Entendendo mais ainda. mandando mensagem pra mãe dele, pro grupo da família, pro pai. Ei, se eu sumir! Se eu sumir, eu tô com esse cara aqui, ó. Eu não sei quem é. Ai, cara, aí ele dizia, cara, eu lembro disso até um dia, eu tentando não rir, porque o cara não entendia absolutamente nada. E ele dizendo atrás assim, olha aí, mamãe, Rambo 3, Rambo 3. Rambo 3. Porque a gente estava no cenário mesmo de filme de guerra, cara. Rambo 3, aí chegamos numa célula que eu fui pregar. E só meninos, né? Tem também uma diferença assim, muito grande na Índia, homens e mulheres, sabe? Viajar na Índia é perigoso para a mulher. E tu sabe disso, teve lá. Muito estupro, muita violência contra a mulher. Mas mulher andar só e tudo. É uma loucura, cara. Mulher não pode andar só na Índia. E aí foi tão boa a célula. E os rapazes lá me agradeceram tanto. E aí oramos por eles, testemunhamos do Brasil, do que Deus está fazendo aqui e tal. Então a Índia foi uma surpresa, assim. Da beleza e riqueza do país, mas também do sofrimento, né? Sofrimento do povo, né, pastor? E o desafio tá para voltar. Eu quero muito voltar porque o missionário chama Marcelo. Ele é um homem de Deus, eu tenho ele aqui no WhatsApp. O Marcelo. Ele é do Pará, de Belém, casou com uma paulista, já. E ele mora há 15 anos lá. Ele é um homem de Deus, cara. Tem um trabalho lindo no Nordeste da Ásia. Uma área que ninguém quer ir, não é uma grande cidade. E ele me convidou para voltar com um grupo de jovens para a gente fazer uma conferência, um retiro para jovens indianos lá. E eu quero muito ir. Poxa, e quero levar um grupo de jovens adultos para a gente andar de elefante, de tuk-tuk, falar da obra de Deus, amar os irmãos. Não quero correr risco não, né? De viagem eu gosto de ficar quieto, evitar o máximo de eu me machucar. Evitar o estresse. Nós vamos nessa, cara. Nós vamos nessa. E pastor, mas assim, a gente tá falando da Ásia, né? E a Europa, pastor? A gente fala muito que a Europa é um povo muito frio para o evangelho, né? E não é assim. Teve recente lá, né, eu tive em novembro agora. Eu já fui à Europa muitas vezes. Praticamente nos últimos 17 anos eu tenho ido todos os anos. Algumas vezes 2 vezes ao ano. Eu tenho uma conexão com Portugal, então eu tenho uma aliança com Portugal. E a primeira vez que eu fui lá eu estava recém-casado. Eu vendi um carro para ir. Olha só. E eu tinha um carrinho quando eu casei, que foi meio presente da minha mãe e tal. E era o nosso primeiro carro. E aí um dia eu disse, eu vou vender o carro e eu vou viajar. E aí a gente foi para Portugal, fizemos Portugal e Alemanha. E fiz grandes amigos nessa viagem, valeu esse carrinho, eu venderia ele 10 vezes de novo. Foi todo o gasto nessa viagem missionária. Desde então nunca parei de ir. E o que tu tem na Europa é assim, são realidades individuais, de país para país, que trabalham ali com a cultura, e uma realidade macro. A realidade macro é a seguinte, a Europa é pós-cristã. A Europa vive hoje uma realidade de secularização. Secularização é o rompimento da mentalidade religiosa, do vínculo religioso das pessoas.
É triste perceber na Europa que igrejas são vendidas. Então, assim, as pessoas ficam esperando, às vezes, na comunidade, a igreja fechar as portas, ou para o muçulmano comprar fazer uma mesquita, ou para o empresário comprar fazer um clube, sabe? Ou alguém comprar fazer uma cafeteria. Virar qualquer empreendimento, qualquer... Porque as igrejas fecham assim, eu explico. Aquela igreja construiu-se séculos atrás, havia uma comunidade viva ali, envelheceu, não alcançou os jovens, os velhinhos estão muito velhinhos, não tem nenhum pastor que queira assumir, e o dinheiro que eles levantam não cobre o custo de manutenção. Vende-se a igreja. É isso que acontece. Isso acontece muito na Inglaterra, muito na Alemanha, isso aí é comum, cara. Mas, pastor, por exemplo, na Alemanha eu sei que é cobrado imposto para quem se declara cristão. Isso não atrapalha muito a profissão de fé dos irmãos? Ou a obra, né? Porque ninguém quer pagar esse imposto. Talvez. A Alemanha tem várias realidades. Você tem os luteranos, históricos, tem algumas igrejas lá em avivamento. Eu conheci a grande igreja alemã. Eu tive com o Luciano Subirá lá anos atrás. A maior igreja alemã chama Gospel Forum. Ela fica em Stuttgart. O pastor chama Peter Weins. Conheci ele e conheci o filho dele em 2 oportunidades. O filho dele é um homem de Deus, é um menino que está incendiando a Alemanha, chama Marcus Weins. Eu tive com ele na Malásia. Esse cara é o filho do pastor, é menino de Deus. Eles fazem uma vigília em Stuttgart, ou em Munique, não esqueci agora, chama Holy Ghost Night, Noite do Espírito Santo, na Arena Porsche. E, cara, é uma noite inteira de oração e avivamento. Então tem uma chamazinha lá. Existe, né? Em novembro, por exemplo, o Mark Schubert, que é um dos meus mentores, ele está começando uma igreja, já tem 5 anos lá, em Essen. Alugaram o prédio agora, eu estava lá... Foi essa que foi recente, né? Estive lá de novo. Alugaram o prédio agora lá, chama Revival Church. Cara, eu olhei as fotos, eu fiquei apaixonado pela igreja, só olhando as fotos. E o prédio está muito bonitinho, está em reformas. E a gente teve avivamento lá. Del, eu preguei lá um sábado à noite, domingo de manhã. Poxa, tu precisa ver os irmãos testemunhando. Terminou o culto, todo mundo queria subir pro microfone para compartilhar o que Deus falou e tal. Eram nativos ou tinha... Muito alemães. Mais alemães do que brasileiros. Que bom. Alguns brasileiros que moram na redondeza foram. E assim, a gente fica com o coração esperançoso do mover de Deus na Europa. Porque, olha, entendo, a Europa está vivendo esse momento. Aí tu me pergunta, por que chegou aí, pastor Rodrigo? Por que a Europa está vivendo isso? Bem, tudo tem um contexto histórico. A Europa viveu em 48, 45 ali, que é o término, a Segunda Guerra Mundial. Muito sofrimento, muita morte, muita pobreza, muita dificuldade. O próprio Papa, o João Paulo II, quando visitou Auschwitz, campo de concentração, o Papa questionou-se onde estava Deus. Se aquela situação deu uma crise de fé no Papa, quem dirá na população europeia? Pesa muito o contexto histórico. Pesa. E assim, secularizou-se muito. E é um perigo para o mundo uma Europa secularizada. Para o mundo, uma Europa sem Deus. Uma Europa que abraçou o iluminismo, essa coisa, essa esperança de uma sociedade ética, moral, sem Deus. É um perigo para o mundo. Porque é uma ilusão. E a Europa sem o Deus cristão está se tornando a Europa com o Deus da guerra. A Europa sem o Deus cristão está se tornando uma Europa nihilista, uma Europa que não vê sentido na vida, não vê sentido em nada, uma Europa depressiva. Então a gente precisa de uma Europa recristianizada. Não somente com Jesus, mas com avivamento e fogo de Deus. E é o que tem acontecido agora. É o que Deus está... Assim, é o que Deus está gerando no coração dos profetas, é o que Deus está soprando, né? Recente agora o Ale mudou para Inglaterra, né? Para Inglaterra. Quando ele esteve aqui, eu conversei com ele sobre isso. Conversei com o Cantarino, muitos jovens na Alemanha que eu conheci dessa vez lá. A gente foi almoçar, um grupo de brasileiros está morando lá, em Essen, de Minas, sabe? Gente muito boa, fazendo a vida lá e servindo a Jesus lá, ganhando almas. Eu sou super a favor. Eu acho assim que nós precisamos entender que o que Deus nos entregou aqui precisa ser levado. E tem que ter alguém para levar. Eu já ia lhe fazer uma pergunta nesse aspecto, né? O que o senhor acha a respeito disso? Que a gente vê muitas lideranças, né? Muitas referências no Brasil indo embora, né? Para os Estados Unidos, Inglaterra, né? O que o senhor acha disso? Assim,
Eu vi até, não me lembro quem foi que falou, que disse que o Brasil estava ficando sem referências, né? O senhor pensa desse jeito? Não, Isso... eu acho que existem casos e casos. Por exemplo, eu quero me mudar para os Estados Unidos porque eu quero trazer avivamento para os Estados Unidos. Você tem que aprender a falar inglês. Porque senão você vai morar lá só no meio do gueto brasileiro, do grupo brasileiro. Sim, não vai fazer nenhum efeito, né? Você está indo só para ganhar em dólar. E, bem, quem sou eu para jogar o coração dos irmãos? Mas tem desses casos, viu? Sim, sim. Pode ser até pouco, mas tem. Então você precisa ir no sentido não de... é errado, né? Não, você tem que ir, se for da parte de Deus, não tem nada de errado ir para trabalhar, mas se você for como missionário, você tem que ir para ganhar nação. Você tem que ter um interesse cultural, linguístico, histórico, e você tem que ir para ser semente, sabe? Para dizer, olha, eu nasci no Brasil, mas o meu coração será sepultado na Europa, ou nos Estados Unidos, ou na Ásia, onde for. Propósito, né? Eu preciso ser semeado. Existem 2 tipos, e eu gosto de dizer isso, de chamados missionários. Assim, que eu vejo com mais força, que eles aparecem para mim. Eu chamo um de ponte e o outro de semente. O que é ponte? Eu me identifico com esse. É alguém que tem um fogo missionário e vai. Só que sempre volta e cria nesse caminho que faz uma ponte. Entendi. Todo lugar onde eu fui, outras pessoas foram e ficaram depois de mim. Pô, na China, cara. Então tá aqui o irmão. Eu estive na China por 32 dias. Quando eu voltei para Angelim, eu voltei com um desafio. Porque eu conheci em Kunming, na província de Yunnan, um brasileiro chamado Roberto, com um projeto de futebol. Aí eu voltei para São Luís. Aí eu cheguei lá no Angelim e saí convidando. Disse, vem cá, você não joga bola? Você não quer jogar bola na China? Para ajudar o missionário, tem um projeto lá? Aí sabe quem topou? O irmão do pastor Alain, Adilson. Ele estava aqui, nascido os 2 ali de trás da igreja, na família muito humilde. Adilson jogava futebol. Mais velho que Alain, tudo. Pastor, eu vou. Tu vai para a China, Adilson? Eu vou, pastor. Eu vou ajudar esse missionário nesse projeto lá. Liguei pro missionário. Roberto, tem um Adilson aqui, um pequeno grupo, que quer ir te ajudar. Pode mandar. Depois compara as passagens, eu vou dar suporte aqui. Adilson foi. Ele é pastor hoje em Macau. Caramba. Ele foi, ajudou o Roberto, trabalhou com futebol, conheceu a esposa dele, uma pessoa maravilhosa que trabalha no Four Seasons, casou, tem 2 crianças, mudou-se para Macau, e ele está lá hoje na M-Hop, que é a Macau International House of Prayer. Pastor Tilo. Então, inclusive, a gente tem visita, convite para ir lá. Então, assim, cara, olha aí, eu tive lá e voltei, mas Adilson foi e foi semeado. Ficou, né? Que é o segundo tipo de chamado missionário. Algumas Ponte pessoas... e semente. Algumas pessoas serão semeadas. Quem é como ponte, como eu, que vai, mas volta, não pode deixar de ir. Porque senão os canais não serão construídos. As conexões não serão feitas. O jump, né? Precisa acontecer. O jump precisa acontecer. Alguém tem que desbravar. Alguém tem que dizer, o que custa? Vamos conhecer. Tem que ir lá, pegar o cabo, puxar e conectar aqui. Vamos conhecer sem garantias, mas vamos lá conhecer. E aí quando você volta, aí você abre espaço para quem é semente. E quem é semente precisa ser a pessoa realmente aberta para o novo, disposta a ir, disposta a ser semeada, disposta a dar a vida. Porque o semente ele é tão assim, ó, se você perguntar para o missionário brasileiro que está semeado na Alemanha, em qualquer lugar, ele diz assim, olha, eu nasci no Brasil, mas eu sou alemão. Eu vivo aqui, essa é a minha realidade. Se identifica assim isso já. É muito raro, porque sabe? Geralmente quando a gente está fora a gente sente muita falta. Pois é. Daqui. E eu acho que quem tem esse tipo de chamado missionário acaba vencendo essa falta e abraçando realmente o país para onde Deus o semeou. E a Bíblia diz, se a semente caindo na terra não morrer, não gera fruto. Mas se morrer, gera muito fruto. Essa é a loucura do missionário. Quem queima o barco e diz assim, é Portugal, é Alemanha, seja onde for. E aí não está em jogo uma questão financeira, nem de bem-estar, porque você vai sofrer. Se você mudar para Mônaco, tu vai sofrer, entendeu? Não é só financeiro nem de bem-estar, nem de primeiro mundo ou segundo mundo,
Mas que acaba tendo um julgamento... Então é um julgamento burro. É um julgamento burro. Porque, tipo assim, onde é mais fácil desenvolver ministério? Em Londres ou em Moçambique? Ou em, sei lá, um outro lugar de maior necessidade financeira? Eu acho que nesses lugares de maior necessidade, né, pastor? Não. Não? De maneira nenhuma. Olha, eu tenho, por exemplo... Que eu vi mais assim, porque onde há muito sofrimento... Nós confundimos o evangelho com a ação social. A maior necessidade do homem não é comida. Ela é uma necessidade. Mas não adianta nada você dar comida e alimentar ali o estômago se você não apresenta o evangelho de Deus. O evangelho de Deus que Jesus veio e morreu por nós para nos salvar. Aí, por exemplo, você chega na África ou na Índia, que seja, um país de grande dificuldade financeira, como o Brasil. Você é um missionário, né? E aí você começa um trabalho ali na Nigéria ou em outro país assim de grande necessidade. E você oferece bem-estar social, você oferece roupa e comida. Em pouco tempo, você terá uma congregação. Você vai ter 500 pessoas, você vai ter 300 pessoas, você vai ter 1000 pessoas. Porque a pobreza agrega. Vê comigo qualquer família pobre. Família pobre é muito mais unida que família rica. É. Mas é só porque se amam? Não, é porque precisam do outro. Então, assim, vamos comer junto, vamos se tratar bem, porque eu vou precisar do teu cartão emprestado. Basicamente, né? Mora-se na mesma casa, todo mundo está muito perto, é uma questão de sobrevivência. Quanto maior a prosperidade financeira, quanto maior a liberdade financeira, mais isoladas as pessoas se tornam. Mais independentes, né? Quanto mais dinheiro, maior a independência. Maior é maior a distância. Mas isso eu queria dizer que é mais fácil, então, abrir... Eu queria dizer que é mais difícil tu fazer tu pregar o evangelho na Alemanha, lá em Essen, onde Mark está há 5 anos e ele conseguiu 20 pessoas, do que na Nigéria. Uhum. Porque você chega na Alemanha e todo mundo tem o suficiente. E as pessoas estão focadas em trabalho, cara. E as pessoas estão muito individualistas. E ninguém precisa de ti para nada. E, tipo, na cabeça delas, assim, eu não tô precisando de nada. E o que tu tá precisando de mim? O que tu quer de mim? Entendeu? O que você quer tomar meu? Esse é o desafio. Esse é o desafio de qualquer pessoa que tem dinheiro, tá? Se você fizer um amigo realmente rico, ele vai ter dificuldade até estabelecer amizade contigo. Porque ele vai dizer assim, por que ele é tão legal comigo? Ele tá querendo alguma coisa que eu tenho. Então, você joga isso para uma sociedade inteira. Mais difícil. O trabalho para você ganhar e discipular essas pessoas é grande, é mais lento. É por isso que hoje a África e a América Latina têm crescido em igreja, em avivamento. Nós temos grandes igrejas no Brasil, né? E a maior igreja do mundo hoje está na África. Mas a Europa vai minguando. Entendeu? Então, assim, a dificuldade de você pregar lá e ser igreja lá é maior. Tá? A barra que um missionário vai passar numa Londres cheia de muçulmanos, cheia de gente focada no trabalho, cheia de gente individualista, é pesada. E assim, é até injusto dizer mais ou menos, que cada um sabe a cruz que carrega, mas é bem diferente do que uma pessoa vai passar em outro contexto. Entendi, pastor. Talvez seja a minha leitura e que eu faça e até hoje pela sua experiência, pela experiência que eu vi na Europa, né? E pela importância que eu vejo da gente recristianizar a Europa. Eu penso assim, olha... Isso aí eu achei um ponto importante que assim, as pessoas criticam muito, não observam, né? Como o senhor falou, a gente tem recebido muito aqui no Brasil, na América do Sul, e nós, como os cristãos, que precisamos cuidar de pessoas, né? Não é esse o propósito do evangelho, do cristianismo, cuidar de pessoas. A gente vê uma Europa que está descristianizada, né? Precisa, né? E qual é a então pessoas precisam ir até lá, né? E se a gente perde a Europa? E se os Estados Unidos entram numa era pós-cristã? O mundo segue.
Porque olha a ordem. Jesus nasce onde? Na periferia do Império Romano, maior império da época. Jesus nasce num cantinho esquecido, né? Pronto, 12 apóstolos, a igreja de Jesus está ali. Só que ela faz um caminho. A igreja faz um caminho da periferia para o centro. Ela sai da Palestina, da periferia, vai para o mundo grego e chega em Roma, e toma Roma. Roma começa a ter a pregação do evangelho muito forte. Paulo está preso lá escrevendo de lá de Roma. Eles estão em Nova York, eles estão no centro da ação. E quando Roma é tomada, e quando os poderes estabelecidos recebem a mensagem do evangelho, de Roma o evangelho toma o mundo. Entendeu? Então é da periferia para o centro, do centro para o mundo. Entendi. Precisa ser feito esse caminho, né? Então, assim, eu quero crer que o que Deus vai fazer nesses últimos dias é o movimento da periferia para o centro. Porque nós estamos perdendo o centro do mundo. E o centro que a gente fala da Europa, né? Os países... Somos, não tenho dúvida. Inclusive, nós somos catalogados como países em desenvolvimento. Para não ser chamado mais de terceiro mundo, que era como nos chamavam, na verdade. Não é nem segundo mundo, não, irmão. É terceiro mesmo. Entendeu? A gente não está nem em segundo lugar, não. A gente está quase fora do pódio. Entendeu? Então, o centro do mundo onde a ação ocorre é a Europa e os Estados Unidos. E se a gente perder... Porque a gente não tem a Ásia. A Ásia não existe para o cristianismo. A janela 1040 pega grande parte da Ásia. Pô, eu estava na Tailândia, um país budista. Então tu está em Bangkok. Bangkok é uma megalópole de 20 milhões de habitantes. Cidade de arranha-céu gigantesca. Todo prédio tem um altar lá na porta, uma foto do rei, um altar budista. E aí eu subi numa passarela no centro de Bangkok. Cara, mas assim, é uma coisa que a gente não vê aqui, é uma densidade, é gente por cima de gente na rua. E eu olhei assim da passarela para aquela avenida cheia de gente e disse, cara, cadê o povo de Deus nesse lugar? Cadê a cruz nesse lugar? Sabe, cadê isso que a gente vê aqui, avivamento, podcast, livraria evangélica, cadê? Não tem, gente. Então a gente não tem a Ásia ainda. A China é o 10º país no ranking de perseguição religiosa no mundo, segundo a Portas Abertas. E a China é uma potência mundial de 1 bilhão de habitantes. E ela persegue cristãos e está fechada, chama cortina de bambu. Então assim... Aí beleza, a gente não tem a Ásia, os grandes países asiáticos. Aí a gente perde a Europa e deixa de pregar na Europa. Vai deixar escapar, né? E deixa de fazer a igreja na Europa. Entendeu? Entendi. Não pode. A gente tem que fazer um movimento da periferia para o centro. O mesmo caminho que Jesus fez, né? E se você está assistindo esse podcast e se sente chamado para missões transculturais, missões na Europa, missões nos Estados Unidos... Cara, faça a mala e vá, entendeu? Amém. Fala com o seu pastor, vá, porque... O senhor incentiva, né? Eu tenho, assim, a convicção que vai haver um grande avivamento na Europa. Um avivamento vai mobilizar pessoas, recursos, talentos, e que da Europa o mundo será reincendiado. A gente só precisa atentar para esse detalhe que o senhor falou do chamado missionário, né? Se nós somos ponte ou semente, né? Tem que descobrir. Eu acho só descobrindo também. Eu sou muito prático, sabia? Como você estava falando aqui antes aqui de iniciar, né? Vai, viaja. Eu sou muito prático. Tem é. gente aqui em São Luís que me diz que é missionário há 20 anos. Nunca foi para lugar nenhum. É melhor quem não é e vai. Porque pelo menos tentou, né? A pessoa diz assim, cara, eu acho que eu tenho, eu não sei. E como é que vai descobrir? Vai fazer um curso na internet, 3 dias? Entendeu? Quer dizer... Não tem outra forma, né, pastor, de descobrir. Não tem outra forma. Então tem que ir. Mas e se decepcionar? Faz parte. Volta, né? Não tem vergonha de voltar, né? Volta, vai de novo. E tem que ir. Tem que... Olha, não tem mistério. Peça um cartão emprestado para alguém. Entre no decolar.com. A passagem tá lá, 3 e pouco. Barato. Pastor, uma passagem de 4 mil reais é barata? Barato, porque o povo compra celular de 10. 13. Entendeu? Tu tá falando numa viagem que os portugueses faziam em 3 meses, tu vai fazer em 7 horas. Entendeu? Num tubo voador. Pra mim é barato.
E é ida e volta, entendeu? Ainda tem lanche. Pra mim tá barato. Ainda tem lanche? Tem lanche no avião. Avião internacional tem lanche. Então, assim, pra mim tá barato. Então paga lá, tal, leva um troquinho. E, meu irmão, de repente Deus abre uma porta, entendeu? Pastor, assim, eu já tive a oportunidade de ir na Argentina, Uruguai, pastor Fred, inclusive. É verdade. Em 2015 e em 2018, a nossa lua de mel, minha e Rebeca. Eu me lembro das fotos. Né? Nós fomos a Nova York e a gente percebe que a diferença desses povos, né, para o nosso é muito grande, pastor. Nós somos um povo assim muito privilegiado, cara. Assim, de liberdade, sim, um povo alegre, né? E igreja assim é muito diferente, pastor, é muito diferente, assim. E eu fico chateado quando eu vejo algum crente, alguém desviado se reclamando assim da igreja, reclamando da vida, né? Eu fico assim, cara, tu tá desviado por quê mesmo? Me explica, né? E eu não entendo. E a gente é muito privilegiado. A gente tem uma vantagem muito grande de morar no Brasil quando se fala desse aspecto. Né? De congregar, de ter igreja. Né, porque o brasileiro é mais fácil. O brasileiro que... Cara, tu vai pra Disney, tem filas na Disney de 1 hora, 1h30 de espera. Tá todo mundo mal-humorado. O único povo gritando, dançando e falando loucura é brasileiro. Tu vê barulho ali, a gente identifica o brasileiro assim pelo grito. Os caras estão 1 hora na fila no sol quente gritando. Esse é um povo espetacular. Então, o brasileiro é um povo mais aberto. Povo que... Tem até uma situação engraçada que eu entrei numa loja lá em Buenos Aires. Queria comprar alguma coisa, né? Não, quero levar alguma coisa da Argentina para casa. E eu cheguei, o meu jeito brincalhão, né? Ele olhou assim para mim... És brasileiro, né? Eu sou porque ele... brasileiro gosta de gracinha e tal. Mas é muito diferente, né? Porque a gente é informal, Tem aquele antropólogo, o Sérgio Buarque de Holanda, ele dizia que o brasileiro é o homem cordial. E cordial não de educado, mas cordial de coração. A gente toma a formalidade por algo ruim. Então a gente é informal, a gente quer quebrar o gelo, a gente quer fazer naturalmente o brasileiro ele quer a gente quer diminuir a tensão. Já lá fora não. Tipo, o alemão é assim, ó. Tá a calçada aqui, tem a parte de bicicleta, a parte de pedestre. A gente estiver andando na parte de bicicleta, todo mundo que passar vai brigar contigo. Todo mundo que passar vai chamar a tua atenção até tu sair. Aí tu vai dizer que povo chato. Não é. Isso tem uma formalidade, você não pode andar ali. E o cara vai te parar e vai dizer, com licença, você não pode andar aí. Você tem que... Não, tudo bem. Não pode. Não importa se não tem câmera, se não... entendeu? Mas são esses choques culturais, né? Isso. E isso é bom para a igreja. Essa informalidade brasileira é ótima para a igreja. É uma vantagem, né? Uma vantagem. Tipo, onde é que eu tava? Tava com meu amigo Fred Zurrell. Ele é alemão. Conferência de jovens aqui, aí teve um atraso de 30 minutos, né? Aí ele disse, Rodrigo, o pessoal não fica chateado que atrasou o culto. Ele não conhece aí a ele gente. disse, cara, tá de boa, cara. O som já começa o culto e tal. Tá todo mundo feliz. Ele disse, cara, eu tô vendo, tá todo mundo feliz. Se fosse na Alemanha, não tinha mais ninguém no auditório. Tinha todo mundo indo embora, cara. Porque é uma ofensa. É uma ofensa começar algo atrasado. Eles teriam ido embora nos primeiros 5 minutos. Mas isso é bom pra gente. É ruim por um lado e por outro. Tem um profeta, só pra terminar o raciocínio dessa coisa de diferença cultural, que é um homem de Deus, cara. Deixa eu lembrar o nome dele aqui. Que ele tem uma frase, né, que é fogo organizado. Ele diz que ele mora nos Estados Unidos, ele diz que o brasileiro tem o fogo e o americano é uma organização. E um precisa do outro. Ele disse assim, que o avivamento do futuro é o avivamento do fogo organizado. Esse fogo vai tocar as nações. A gente precisa do fogo do brasileiro e da organização dos europeus e americanos. Aí dá certo, entendeu? Falando nisso, pastor, o senhor tem muitos amigos também nos Estados Unidos, né? Alguns ministros já vieram até aqui, na nossa igreja, na IBA, né? O Jeremy Bowles. Bowles tá morando na França, cara. Foi outro cara que vendeu a casinha, vendeu tudo, foi pro interior da França. Tá morando em Brest com a esposa, 2 filhos de adolescentes. Tá mais quieto? Tá desenvolvendo o ministério, viajando a Europa inteira com essa palavra. Deus falou com ele que a próxima fronteira de avivamento é a Europa. E ele não tá em Paris, ele tá em Brest. Tu tá percebendo que parece que tá todo mundo
olhando para a Europa, né, pastor? Ele tá em Brecht. Eu não sei por quanto tempo, e eu não sei quais são os planos dele. Eu estive com ele agora em novembro, mas ele tá lá, um homem de Deus, um cara sensacional. Jason Lee Jones também, né? Faz tempo que ele não... Jason tava em Belo Horizonte agora, no Conferência do Clamor, essa semana. Pastor, e essa galera dos Estados Unidos que tem, assim... Parece que ocorre, assim, um sangue também brasileiro neles, né? Começou ali, não sei se foi com o Dan Duque, né? Mas eu acho que essa conexão dos americanos aqui com o Maranhão, com a IBA, foi através do Dan Duque, 97. Né? 97, ele veio, trouxe... E é engraçado, Del, se você for traçar de volta esse avivamento de Belo Horizonte que tocou o Brasil, começa tudo no Dan Duque. Vai ver... A Ana Paula frequentava os Fogo e Glória lá do Sesc Venda Nova, em BH. Cirilo, teve aqui em 96, pastoreava a Contagem já, mas não tinha nem CD, nem cantava. David Quila, Asas da Adoração, Clamou pelas Nações, Ricardo Portela. Cirilo, né, também? Toda essa galera. O Gregório McNulty, que veio aqui diversas vezes. O Dan foi responsável por assim, um rompimento, sabe? E ele trouxe um fogo, né? Nada vem do nada. Então, o que Deus fez através da vida dele é um transbordado avivamento que aconteceu em Brownsville e em Pensacola nos anos 90, começo dos anos 90 nos Estados Unidos. Um avivamento que começa lá com um cara chamado John Kilpatrick, que por sua vez havia sido tocado pelo Rodney Howard Browne, que é um sul-africano que mora em Tampa, até hoje pastorzão muito de avivamento, e todos eles do mover que começa em Toronto, olha só, na igreja do aeroporto, a igreja de Toronto, que foi o reaparecimento dessa coisa do gozo na presença do Espírito Santo, do êxtase, do cair no debaixo do Espírito, do derramar, né, pastor? Do rir, entendeu? Do riso. E tá tudo lá. Aí, Toronto, o Rodney, Brownsville, Pensacola, Dan Duque trazendo para o Brasil pela casa de oração. Belo Horizonte. Belo Horizonte. Aí o discipulador do meu pai, Fernando Cifuentes, conheceu ele lá, ligou para o papai: Joaquim, eu estou com um missionário americano, ele quer conhecer o Nordeste brasileiro, quer receber ele aí? Aí o papai disse: Fernando, nossa igreja é muito pequena, a gente não tem condição de receber uma equipe e tal. E não tem a menor condição. Eu disse: não, ele vai pagando todos os custos. Só tem que receber ele aí. E a igreja era tão pequena, Del, que a gente fez um palco ali na esquina. Onde hoje é a entrada do Apriscão, ali o pátio, o palcozinho era ali, ó, bem na rua. E fechamos as duas ruas. Então as cadeiras de madeira ficaram na rua. E aí ele veio, o David era o intérprete, também o ministro louvor, com aquelas músicas do avivamento, lá de Brownsville, de Pensacola, né? Deixa o rio fluir. Que era, sabe? Que era Kent Henry, Kevin Prosch. E essa é a história. Essa é a história, né? E a nossa conexão com esses irmãos americanos começa aí, né? E até hoje, né, pastor? E até hoje. E assim, fez uma diferença, e faz uma diferença. Trouxe algo novo, né? Na nossa vida como igreja, na liberdade, na minha vida, pessoalmente, no meu processo de conversão. A gente é muito grato ao Dan Duque, a Marty Duque e a toda essa rapaziada, porque cada um do seu jeitinho, com o seu dom, mas assim, o nome de Deus tem sido glorificado, né? Pastor, o Mark Schubert, ele é desse movimento, desse tempo, dessa época? Sim, o Mark é filho espiritual do Dan Duque, teve a primeira vez no Brasil, aqui em São Luís. A primeira? Com o Dan Duque aqui em São Luís. Foi. Eu vejo que o senhor tem um... Cara, amo ele demais, Mark é um homem de Deus. Eu fui intérprete dele, primeiro intérprete dele no Brasil, fui responsável por montar ali a primeira equipe pra gente viajar. Sim, vocês viajam muito juntos, né? Continuamos, a gente ficou um tempo sem se ver. Pandemia? Assim, não, né? Não, antes. Na pandemia é engraçado, que 2019 eu revi ele na Alemanha e veio a pandemia. Mas assim, alguns anos, ele nos Estados Unidos, aí veio morar no Rio, fui visitar ele lá algumas vezes, mas a gente não estava com tanto contato. Aí por volta de 2017, Deus começou a incomodar meu coração. Disse: olha, tu ainda tem algo para receber da vida do Mark. 17 ali, aí eu comecei a retomar o contato com ele. E aí, 2019, antes da pandemia, eu tive uma palavra de Deus bem clara, que eu deveria ir até ele. E ele já estava na Alemanha, né?
E aí eu fiz o que eu disse para vocês fazerem. Eu passei o cartão e fui. E fui muito abençoado e recebi o que Deus tinha para me dar lá. Amém, pastor. Amém. Estou mudando aqui um pouquinho de direção. Isso é uma referência na leitura, né? No Instagram ali as pessoas estão sempre me perguntando a respeito de leitura, né? Mas como começou, pastor, assim, essa paixão? Acredito que muito cedo, né? Muito cedo. Mas, cara, eu fui alfabetizado muito cedo, né? Então, com 4 anos eu já li e escrevi. Então, eu ficava muito no tempo... mínimo. Eu ficava muito tempo sozinho eu não também, me espantaria, não. Aí a memória que eu tenho de infância, eu ficava muito tempo sozinho. Eu ficava muito na casa da minha avó, no Monte Castelo. Os pastores trabalhando. Papai trabalhou a vida inteira. Dentista, lembrei. Funcionário público, Estado e Prefeitura. Mamãe também, consultório, 3 filhos. Então eu ficava por lá porque era perto do Colégio Batista, né? E minha avó é bibliotecária. Então muitos livros na casa. E aí eu comecei a ler muito cedo. Sempre li de tudo. Eu lia revista, eu era aquela pessoa, e sou até hoje, que eu não consigo ficar sem ler. Eu leio bula de remédio se não tiver nada para ler, entendeu? Então eu lia, tipo assim, chegava a Veja segunda-feira. Ou domingo, na verdade, domingo chegava a revista Veja. Domingo mesmo eu lia ela inteira. Meu Deus, isso com que idade, pastor? 10 anos, 12 anos, 8 anos. Mas eu lia a coluna do Arnaldo Jabor. Eu li com 10 anos, acho que eu tava no quintal com um pedaço de pau assim, passando assim na nariz assim. Mas era doença. É doença, eu não falo pra me gabar, é doença. Eu digo que essa curiosidade é doença. Então eu li a Veja inteira. Então meu tio tinha uma coleção dos mistérios ocultos da humanidade. Aí chegavam os títulos, né? Mês a mês. Cara, eu li aquilo inteiro. E assim, como eu lia os livros da casa, eu li clássicos muito cedo. Então eu li, por exemplo, Germinal, de Émile Zola, muito cedo. Eu li Balzac, eu li Cervantes, Don Quixote. Eu li... Cara, isso era a minha leitura. Mas eu era um garoto introspectivo. Porque eu ficava muito tempo sozinho. Então você encontrou na leitura ali E aqui tem que se fazer a diferença entre timidez e introspecção. Tá. O fato de eu ser uma pessoa mais introspectiva, até hoje, e ser muito mais naquela época, não queria dizer que eu era tímido, porque eu nunca fui tímido. Só mais quieto. Reservado. Então, o que eu fazia? Eu ia pro colégio, eu tinha meus amigos e tudo, mas eu ia na biblioteca. Aí eu sempre voltava do colégio com um livro. Então eu tava direto com a bibliotecária, cara. Eu tenho memória na biblioteca do Colégio Batista. Se tu me deixa soltar lá hoje, eu sei onde é. Entendeu? Então eu pegava os livros e tal. E a coisa legal da leitura é que é leitura encruzilhada. Um livro te leva para outro livro. Um bom autor é quem te apresenta outros bons autores. Então, eu ia sendo apontado para livros. Então, o senhor estava sempre sendo instigado, ficava curioso para procurar outras leituras. Aí eu li toda a coleção do Monteiro Lobato, toda a coleção de livros de história que eu gosto muito. O senhor tem mais ou menos uma ideia, assim, de até hoje, quantos livros o senhor leu? Faço a menor ideia. Faço a menor ideia. Eu li os livros paradidáticos antes do carnaval, cara. Tipo assim, até março eu tinha lido tudo do ano, entendeu? Porque eu tinha o que fazer, cara. Eu tinha o que fazer, não tinha internet, entendeu? Não tinha videogame, não tinha nada. Então, eu ficava em casa e pegava o livrinho, ó. Ia ler. Até hoje, assim, não teve um momento assim que o senhor disse, não, cara, isso aqui é minha paixão, eu amo. Ou não, porque até agora eu tô entendendo que foi uma coisa natural. Se eu não tinha nada para fazer, ia ler. Exato. E eu tô vendo que a minha filha tá igual, Paola. Porque eu acho que essa é a melhor maneira. Pô, mas que bom, né, pastor? Melhor maneira. Então, Paola lê muitos livros. Ela lê, por exemplo, chegamos nas férias, ela tá lendo uma coleção, e aí eu vou na leitura com ela e eu não nego o livro para ela. Eu acho que essa é uma coisa que... minha combinação. Se você quiser um livro, eu vou te dar o livro. Não importa. Se você precisa do livro, me escolhe o livro que eu pago com alegria. Aí eu fui na leitura, comprei 3 livros para ela. 2 da coleção e um outro. Em uma semana ela leu os 3 livros, tranquilo. Disse, pai, eu já preciso dos novos títulos. E eu digo, e tu já leu o outro que não é da coleção? Já terminei. Então, mas como é que a gente faz? Qual é o segredo de quem lê muito? É ler sempre. É só isso. Tipo, depois daqui do podcast eu vou chegar em casa e eu não durmo
sem ler mesmo, um ou pastor? 2 capítulos do livro que eu estou lendo. Ele está me esperando em cima da mesinha em casa. Não, mas eu acho que tem alguma coisa assim que lhe puxa. Não é só simplesmente assim o ler por ler. É assim. o hábito. Primeiro que é prazeroso. Depois que é uma forma de terapia e meditação. Tem muita gente que tem vontade de ter esse hábito, pastor, de leitura e não consegue, assim, não consegue ter essa disciplina. Eu acho que aí, existe algum... Eu acho que tem gente que tem problemas. Por exemplo, quem tem TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tem muita dificuldade para ler. Eu tenho um amigo que ele tem TDAH, mas ele é um ótimo leitor. Pronto, então ele consegue focar. Porque tem gente que não consegue, porque tem o déficit de atenção, então lê, esqueci o que eu estava lendo. Porque está pensando em outra coisa, entendeu? Porque ele está pensando agora que ele tem. Entendeu? Pastor. Assim, aí começa a voltar, entendeu? Aí voa. Porque o que a leitura faz para você? Quando você entra em alfa, por exemplo, cara, Fiquei preocupado agora. Durante a pandemia, Carla ia dormir, e eu comprei um livro da vida do Alexandre o Grande. Eu nunca tinha lido uma biografia boa dele, apesar de conhecer a história. E eu disse, cara, eu quero conhecer a Alexandre. O cara com 33 anos havia conquistado todo mundo conhecido. Esse cara é um cara espetacular. Eu tenho quase 40, não conquistei nada. Mas pronto, vamos saber quem é Alexandre. E eu fiquei apaixonado, cara. Porque tu entra em alfa, sabe, Deus? Não é pesado. Porque o que acontece? Quando você está lendo e você tem uma capacidade de concentração boa, essa concentração ela vai aumentando com o tempo. Então você consegue ler de forma concentrada por 1 hora, 2 horas. Querendo ou não, é um exercício, né, pastor? Tem que ser um exercício. Cara, você concentra e a sua respiração alinha. E você simplesmente está concentrado no texto. Você retém o que você está lendo. Eu consigo narrar para ti as batalhas de Alexandre, a visita dele no oráculo de Delfos, a história com o pai dele. Eu lembro do livro, porque eu estava prestando atenção. O que acontece com muita gente é que tem uma capacidade de atenção e foco diminuída, não tem a disciplina para esticar isso, se esforçar ali, lê por pedaços muito pequenos, de forma desfocada e com pouca retenção. Não ajuda muito, né? Aí se você lê assim, tu vai ler um livro todo se arrastando e depois alguém pergunta, e aí, o que tu leu? Cara, eu não faço ideia do que eu li, cara. Entendi, pastor. Entendi. Entendeu? Tem que dar uma esticada então, na leitura, né? Não é só correria, tá? Porque não adianta ler mastigando e tudo e não lembrar de nada. Não. É uma combinação de foco e retenção. Você tem, por exemplo, tu leu 30 minutos, cansou, para um pouquinho. Respira, bebe uma água, volta, lê mais 30. 30 aí que, pelo que eu estou entendendo, é o mínimo aceitável, né? Não, pode ser até menos. Tu vai ler. Porque assim, à medida que tu for aplicando esse tempo, ele vai aumentando. Vai aumentando, entendi. Ele vai aumentando. Por exemplo, eu gosto do Jordan Peterson. Minha amiga Rebeca disse que comprou o livro dele hoje. O Jordan, ele diz, eu consigo ler de forma proveitosa, com boa retenção, por 2 horas e meia. Eu consigo ler, dizendo o Jordan Peterson. Eu consigo ler de forma muito boa, com excelente retenção, de forma contínua. Eu diria 1 hora e meia, quase 2 horas, com tranquilidade. Agora, eu já passei o dia inteiro lendo. Por exemplo, eu disse para Carla, e Carla é testemunha, minhas filhas sabem. Tipo, estava com Covid semana passada. E aí eu estava querendo terminar um livro. Ainda faltavam 300 páginas para terminar. E eu disse para ela, hoje eu só vou ler. Eu não podia sair, eu estava com Covid, eu tinha o tempo. Então, Carla, Rodrigo, o que você vai fazer hoje? Hoje eu vou ler. Aí eu pego uma caneta, que a minha caneta, eu tenho um estojo, eu pego lá meu marcador de texto, eu tenho um caderninho, ou então escrevo notas aqui no iPhone. Sentei e li o livro e terminei o livro. Por quê? Porque eu já queria começar o outro, entendeu? Entendi. Então eu precisava matar aquele livro e eu não gosto de deixar pela metade, até porque o livro é bom. Então, eu acho que é só uma questão de construção de hábito. Quando eu te falo que a minha menina de 11 anos está lendo 3 livros por semana, com tranquilidade, que ela lê 400 páginas em poucos dias, ela lê tranquilamente. Mas ela não começou assim, né? Ela começou devagar. Eu estou introduzindo na de 7 agora. Como é que eu estou fazendo? Tá? Eu tenho uma menina de 7 e eu quero que ela seja a mesma leitora. Eu quero que minhas filhas vejam eu fazendo 2 coisas, orando e lendo. Eu acho que isso vai mudar a vida delas. Se elas conseguirem tirar da minha vida o hábito da oração e meditação
e da leitura. Elas serão quem elas quiserem ser. Então, assim, Luísa, Carla, a gente precisa introduzir uma leitura na moça. Beleza, o que ela gosta de ler? Porque não adianta você forçar a criança a ler o que ela não gosta. Não adianta tu dar Bíblia para pequeninos. Tá aí, ó, Amã e tudo mais. No olho, ela não vai gostar. Leitura imposta é o pior tipo de leitura. É tipo forçar a criança a ir pra igreja batendo nela. Tu tá criando um ateu, entendeu? Ateus nascem apanhando pra ir pra igreja. Então, você precisa ter um jeito. Eu descobri que ela gostava de Turma da Mônica. Observou, né, pastor? Eu dei umas Turmas da Mônica pra ela. Cara, ela come muito. Ela gosta da Magali. Foi que ela identificou com a Magali. Gosta da Magali? Gosta. Minha filha, eu disse pra ela. Quando eu era da sua idade, meu pai me dava o almanacão da Turma da Mônica. Todas as férias, o Maurício de Souza lançou um almanacão. Historinhas e passatempo. Cara, eu fui na banca do Calhau e comprei um almanacão pra testar. Velho, uma noite eu abro a porta do quarto dela, tá a Paola lendo o livro dela e Luísa lendo o almanacão. Eita, na pastor. cama. Eu disse, é o almanacão. O segredo é esse. Peguei ela, levei na leitura. Levei pra ver livro. Aí cheguei pra moça e disse, vocês têm Turma da Mônica aqui na leitura do Shopping da Ilha? Tem um setor só a Turma da Mônica. Cara, impressionante. Tem uma área lá, é só revistinha, todo tipo do Maurício de Souza tem. Tudo. Mas é muito, gente. É tipo assim, um estantezinho, tudo da Turma da Mônica. Cara, eu comprei umas 15. Porque é R$ 9,90 uma. Uhum. Então, assim, eu queria aproveitar. Eu comprei várias. E disse assim, tá aqui, Luiz, ó, você vai ler uma... terminou uma, começa outra. Terminou uma, começa outra. E ela lê, Adel. Poxa, todos os dias legal. Ela lê. E ela comenta, e ela lê. Eu digo, tu tá lendo o quê? Tô lendo do Cebolinha. Tô terminando, vou pro do tal. E ela lê as histórias, e eu pego ela rindo. Aí daqui ela vai pra onde? Daqui ela tem 7. Quando ela tiver 10, 9... que era a idade que a irmã dela começou a ler livros, aí ela vai para as grandes histórias. E, na verdade, acho que ela mesmo já vai começar a despertar o interesse. Ela vai pegar o livro da irmã. Ela já vai ler, se interessar por história, mas ela já tem o hábito. O hábito já importante é a criação do hábito. Nós somos o que nós fazemos todos os dias. O ser humano odeia rotina, mas ele é basicamente rotina. É difícil a gente ter um dia extraordinário. Qual é o dia extraordinário que a gente tem? A gente conheceu o presidente. Entendeu? Passei de iate. É raríssimo um dia extraordinário. Pega 365 dias no ano, quais são os dias realmente especiais? É quase nada, gente. A gente tem que aceitar que a vida é rotina. A vida é rotina. Entendi. Nós somos o resultado do que a gente faz sempre, na nossa rotina. Seja a nossa forma física, o que a gente pensa, o que a gente come, nossa fé. A nossa vida, ela é a média do nosso dia mais comum. Eu quero ler. Então, eu não vou esperar nada especial para ler. Eu vou ler todo dia. E com o tempo, tu vai se tornar naturalmente um excelente leitor. Vai descobrir o que tu gosta de ler, o horário que tu gosta de ler, o tempo que tu aguenta ler tranquilo, com boa foco, entendeu? Com boa retenção. Cara, é só isso. Isso aí eu entendi agora, tá? Isso aí eu não nasci com essa revelação, não. Importante, né? Porque eu não gostava de rotina. Eu não gostava de rotina. Não, pastor? Não, eu odeio rotina. Eu sou um cara criativo. Eu tô em casa, às vezes eu não tenho o que fazer, eu tô fazendo roteiro de viagens que eu nunca farei. Você não gosta de parar, né, pastor? Não gosta de ficar sem fazer nada, né? Exato. Então, assim, eu tô em casa, eu disse, cara, eu tenho que conhecer isso aqui. Aí Carla chega na mesa, eu tô fazendo cálculo de viagem. Outro dia eu tava fazendo um cálculo com uma cidadezinha, uma vila na Suíça, no meio da Suíça, nas montanhas. E eu tava dizendo, cara, quanto tempo dá pra ir de carro daqui pra lá e tal. Loucura! Mas o que é isso? É coisa de quem não gosta de rotina, porque eu sei que eu não tenho dinheiro nem tempo pra fazer essa viagem. Mas eu tô sonhando com a quebra de rotina. Entendi. A gente fica fantasiando que a nossa vida será todo dia espetacular. Aí eu chego à conclusão e disse, cara, eu tenho que viver com o que eu tenho, com quem eu sou, onde eu tô. A minha vida é isso aqui. Então eu preciso incluir na minha rotina uma caminhada, eu preciso incluir na minha rotina um tempo com Deus, eu preciso ler, porque eu fico infeliz se eu não ler. Esse é um hábito que eu quero ter. E, pastor, essa é a minha vida. Isso tem a ver também com a organização, né? Com o tempo a gente se sente, poxa, eu sou organizado e eu acho que isso é bom para a saúde da gente também, né, pastor? A mente, cara, da gente. E, pastor, mas assim, com relação à leitura, o senhor tem alguma restrição, assim?
somos cristãos, né? Ou não? Eu acho que talvez eu não leria a Bíblia do Diabo. Um livro, assim, abertamente satanista. Mas eu leio de tudo, cara. Por exemplo, eu tinha uma curiosidade de conhecer a vida do Paulo Coelho. Muita gente fala do Paulo Coelho, o mago, o bruxo, o feiticeiro, o satanista e tal. Tudo bem, deve ser mesmo. Aí eu, na livraria, passei lá, havia a biografia dele, escrita inclusive por um grande escritor brasileiro, biógrafo, Fernando Moraes. Se eu não estou enganado, é o nome dele. Comprei. Cheguei em casa, a Carla disse, tu vai ler Paulo Coelho? Eu disse, não estou lendo Paulo Coelho, estou lendo da vida dele. Porque esse cara é o escritor brasileiro mais vendido no mundo. Esse cara tem livro pirateado dele sendo vendido nas ruas do Cairo. Esse cara é um fenômeno. Entendi. Esse cara foi produtor musical do Raul Seixas, esse cara é maluco. É satanista, é doido, mas eu quero saber a vida dele. O cara Ele foi produtor musical do Raul Seixas. Sabia. Ele, inclusive, ganhou muito dinheiro com isso. Esse cara é uma chacota quando ele escreveu o primeiro livro dele no Rio de Janeiro. Então, assim, eu queria saber a vida do cara. E eu li a biografia do Paulo Coelho inteira e tirei grandes lições. No mínimo, tu vai tirar lições de como tu não deve ser. Lições. Por exemplo, há um momento que ele vende a alma dele pro diabo, né? Uhum. Que ele tem um guru e tal. Tá lá no livro, entendeu? Não sou eu que estou dizendo, não me processe, Paulo Coelho, você que contou. Então, assim, ele vende a alma dele pro diabo mesmo. E ele tá morando no Rio de Janeiro, ele já tem grana. E aí ele tem um guru, né? E aí ele faz um ritual, cara, e o livro conta vários rituais que ele faz lá, o cara leva muito a sério essa coisa dessa espiritualidade mística deles com o capeta. E ele faz um pentagrama em casa, aí passa a noite invocando o diabo. Aí no outro dia ele sai e ele diz que ele começa a ter uma experiência, ele vê tudo balançando, uma opressão absurda, ele liga pro discipulador dele, né? Cara, eu acordei hoje e tal, e eu tô não quero nem imaginar eu como tô esse muito mal e tudo e tal. E a mulher dele liga pra ele de outro lugar, diz, tu tá sentindo isso? Eu tô sentindo, tu também? Ele disse, eu não tô nem em casa, mas eu tô sentindo isso. Aí o cara disse, pô, você tá invocando o diabo, hoje ele vai te visitar. Essa é a resposta, hoje é o dia. Então, assim, o livro tem muitas dessas experiências, né, que é do universo que a gente cristão, a gente conhece. Então, eu acho que discernimento é importante. A fala do apóstolo Paulo, que é a fórmula para abordagem da vida em tudo, ele diz assim, tudo me é lícito, nem tudo convém, né? Ou consoma de tudo, retém o que é bom. Essas são as regras básicas para tudo. Então, eu avaliei que a biografia era lícita e convinha. Eu queria conhecer a vida dele. De tudo que eu li, tinha coisa ruim, mas tinha coisa boa que eu reti também. Mas reteu ali só o que era. Eu leio tudo, romances e grandes histórias. Me interesso muito por história, né? Agora, o que eu penso também, Del, é o seguinte, há um processo de maturidade na leitura. Acho que algumas coisas, se você lê muito cedo, você não tem condição nem de entender. Tá fora do range da sua experiência de vida. Mas se você lê de novo, mais velho, você já tem como entender. Uma certa maturidade, uma perspectiva de vida. De vida, Entendi. Agora, assim, eu acho que essa coisa da leitura é tipo comida. Cada pessoa vai descobrindo o sabor que gosta, o tipo de literatura que gosta, o tipo de livro que gosta. Entendi. Vai tendo ali um estilo, né, a pessoa... Tipo, eu te disse, li a vida de Napoleão. Eu não dormia, cara. Eu não dormia. Eu chegava na igreja de manhã, o olho fundo, cara. Aí todo mundo dizia, vem cá, tu não tá dormindo? Eu não posso, cara. Ontem eu tava quase pra dormir em Alexandre e tomar a Babilônia. Como é que eu vou dormir isso? Como é que eu vou dormir isso? Eu tinha que saber o final, entendeu? Ele atrás de Dario escondendo tudo. Aí, cara, eu achei o máximo o livro, cara. Eu fiquei assim, uns dias sem dormir lendo o livro. Agora, se você apresentar esse livro para outra pessoa que está assistindo, vai comprar o livro, o pastor Rodrigo diz que é incrível, vai achar ruim. Cada um tem um estilo de leitura, entendeu? Né, pastor? Cada um tem um gosto, né? Gosto, né? Entendi. Que é o que eu tento fazer pelas meninas, como eu te disse. Você tem que ir introduzindo para saber o que elas gostam. Identificando ali, né, pastor? Entendeu? E naturalmente ela vai desenvolvendo ali, o senhor só vai ali no papel de observar e... Tipo, quero comprar um romancezinho juvenil aqui. Vamos ver aqui, se é para tua idade?
Esse filtro, né? O que diz aqui? Não, dá. Aí eu vou pra internet às vezes. Faixa etária, livro tal. Aí diz assim, 12 anos, tal. Então dá. Entendi. Ver uns feedbacks a respeito do livro, tudo. Exato. Tal. Você vai introduzindo com um filtro, né? E a criança vai desenvolvendo. Tu não pode impor. Eu sou contra imposição de leitura. O pai que compra, diz assim, o pai faz a seleção do livro, compra, você tem que ler isso aqui. Aí eu não quero, não, tem que ler, tantas páginas por dia, é isso aqui. Não, mas eu não gosto, não interessa, tem que ler. Pode causar o efeito contrário, né? O desgosto pela leitura. A leitura será um castigo na vida dessa criança. Entendi. Não é lazer, entendeu? Não é prazer. Então, assim, uma dica básica, pastor, que o senhor dá para quem quer ter o hábito... Cara, é a dica mais chata do mundo. Quem quer ler, né? É ler todo dia. É chato, né? Sim. Ninguém quer isso, todo mundo quer um passe. Mas, porque... Uma fórmula mágica. É porque em um mundo de internet, tecnologia, hoje a gente quer procurar as coisas já prontas, né? Eu acho que escutei até o senhor falando a respeito disso. Acho que era sobre evangelho, que hoje a gente quer procurar as coisas na internet de forma isolada e achar que já entende de tudo, né? E eu acho que cabe também para a questão da leitura, né? Mas não, tem que ter uma base, né? Tem que ter um início ali, tem que passar pelo processo. É comprar um livrinho... Desconforto, né? Um desconforto no começo, mas... Comprar um livrinho. E comprar um livro... não comprar só água com açúcar. Comprar um livro que te desafie. Você só cresce com o que te desafia. Que cara, incomoda, tu já né, viu isso, cara? Tem um vídeo no YouTube muito legal do professor Clóvis, que ele está dando uma aula na USP, e aí ele vai apresentar, ele é professor de filosofia, e ele vai apresentar o livro. Tá aqui, ó, Clóvis de Barros, leitura difícil. Tá aqui, ó. Você sabe o que é brio? Aí ele tá lá dando a aula e ele esculhamba. São 8 minutos de esculhambação. Porque o povo não sabe o que era brio? Não. Porque é o seguinte, ele diz assim, tá aí o texto. Vou mandar para vocês lerem em casa. Vocês vão ler a primeira vez, não vão entender. Vão ler a segunda vez, não vão entender, porque o texto é assim mesmo. Agora ele diz, quando eu leio algo assim, vocês sabem o que é brio? Eu digo, não é possível que eu seja burro. Esse cara teve o trabalho de escrever, pensar e escrever isso, eu só tenho que ler e entender. Aí ele fala, aí ele diz assim, ele fica indignado. Tá aqui, ó. Isso tudo é de uma potência de argumentação fodida. Não pode dar certo. Ele tá revoltado. Revoltado na sala de aula. Ele diz assim, ou você lê e entende, ou você será somente um ser cagante. Meu Deus. Você não tem, ele diz assim, pelo amor de Deus, tem um brio. Porque às vezes a gente só quer ler coisa fácil. Entendi. O que a gente tem que fazer é o seguinte, é pegar um livrozinho que nos apresente algum desafio. Pegar uma coisa mamão com açúcar não vale, né, pastor? Coisinha, um pequeno desafio. E ler todo dia. Não tem outro. Tem que ler. Sentar. Né? Não entendeu? Lê de novo. Não entendeu? Pesquisa. Cara... Mas deve existir estratégias, né, pastor? Para a pessoa procurar ter atenção. Mas ali. eu não... Assim, eu acho que tem muito... Só história, né? Só história. O negócio é mesmo... Eu acho que a única estratégia que funciona é andar sempre com o livro. Isso eu faço. É pra ler sempre, né? É andar sempre com o livro. Tipo na fila de um banco, tu não tá... Vou te mandar o vídeo do Clóvis. Não, por favor. Tu vai amar o vídeo do Clóvis. Calma, essa foi boa, né? Ele dá o esforço de mas criar o texto, de se matar, e o cara quer só pra entender. Eu ri tanto dele falando isso que eu mandei pra Carla. Ele disse, cara, é verdade. Assim, tem cursos, né, de leitura dinâmica. Eu não gosto de leitura dinâmica porque me parece uma coisa muito industrial, assim, muito para concurso, para coisa. Eu acho que até válido se você quer, entendi. Mas a leitura como estilo de vida, eu acho que tem que ser, você tem que encontrar o seu ritmo. E você só vai encontrar seu ritmo no dia a dia lendo. Se você tem problema para atenção, você tem que achar um lugar para ler
e um horário que seja bom. Quem tem filho, normalmente depois que os filhos dormem à noite, é o horário que eu leio. Eu, por exemplo, assim, tudo que eu vou precisar fazer, eu preciso de silêncio e até luz baixa. Se não tiver assim, eu não consigo me concentrar. É porque eu sou desse jeito. A luz te estimula, né? Me incomoda. Tipo assim, se eu tô ali na sala e eu tô assistindo, eu não consigo assistir com a luz ligada. Eu tenho que desligar. Interessante, né? Eu não sei porquê, né? Não sei. Eu vou te dizer como é que eu leio há muitos e muitos anos. Eu sempre li antes de dormir. Então sempre foi um ritual. Vou dormir, eu vou ler. Eu vou ler 1, 2 capítulos e vou dormir. Sempre. Depois que eu casei ficou difícil, porque Carla não consegue dormir de luz ligada. Aí o conflito. Então ela me atrapalhou muito minha vida de leitura. Aí tem um Kindle. Eu comprei o Kindle, inclusive, por causa disso, tempos atrás. Comprei não, ganhei do pastor Diego Varão. Então como é que eu faço hoje? E continuo fazendo todo dia. Todo mundo dorme na casa. Todo mundo dorme na casa. Eu saio um pouquinho. Primeiro que eu ponho todo mundo para dormir, né? Eu ponho as crianças para dormir. Depois eu ponho Carla para dormir. Porque se eu não colocar ela para dormir, mulher é assim, né? Elas têm a sensação de abandono, né? Então eu espero ela dormir. Quando eu vejo que ela tá dormindo, e ela dorme mesmo. Aí eu vou lá pro meu sofazinho. Então eu tenho um canto da minha casa que eu leio. Tá lá, todos os meus livros que eu tô lendo atualmente estão lá. Meu estojo fica lá. Aí eu sento. E aí eu vou ler. E eu produzo muito ali. Então imagina, se eu pego 11 horas, eu só preciso de 1 hora e pouca. Quando é meia-noite, pouquinho, eu já vou dormir. E eu vou dormir com sono, cara, porque eu relaxei. Porque que é a diferença de quem vai assistir televisão antes de dormir. Porque se você vai assistir televisão antes de dormir, a luz, o barulho, ele te estimula. A leitura não. A leitura te acalma. Vai acalmando, parece que vai preparando a gente para descansar, né? Aí eu bebo minha água e durmo. E faço isso quase todo dia. E por exemplo, a Rebeca falou de sair com livro. Eu não gosto de sair com livro. Realmente nunca vi pastor Rodrigo com um livro na mão. Assim. Eu não gosto. Paola sai sempre com livro. Eu não gosto. Mas meus livros estão sempre no mesmo cantinho de casa. Sempre em casa que o senhor lê, né, pastor? E assim, é chato isso, eu sei. Que é muito bom quando a pessoa tem 3 dicas simples e práticas para você ler mais. Seria bom, né? Mentoria de leitura. Tô lançando agora. Deu um coach agora pra R$150 você vai ler mais e melhor. Uma aula, 10 minutos. 250. Vai entrar na aula e eu vou dizer, leia todo dia. É só isso. Pastor, pra gente, já aqui chegando pros finais, tem um quadrozinho aqui que é tipo Raul Gil, pra quem você tira o chapéu. Tem algumas pessoas que eu considero... Problema, porque eu não vou tirar pra ninguém. Algumas pessoas que eu considero, que o senhor considera relevante. E aí, o senhor diz se tira o chapéu ou não e fala se quiser, porque... Tira o chapéu, não tira o chapéu, dá um tiro. Vamos ver aqui. Opa. Nós vamos começar aqui com o querido Mark Schubert. E não, aí? claro, Mark é do meu coração, né? Mark é homem de Deus, cara. 2019 eu fui lá, Deus me disse que tinha algo para me dar da vida dele. E eu recebi. Eu falo constantemente com ele. É um conselheiro. Tem muito de Deus na vida dele, sabia? Você para pra ouvir, né? Muita riqueza de Deus. Eu oro por ele todo dia. Mark é uma bênção. Tira o chapéu, né, pastor? Sem dúvida. Deixa eu ver a segunda pessoa aqui. Pastor Ribinho. Foi a única foto que eu achei. Pastor Ribinho é meu irmão. Eu digo pra ele, ele é meu irmão. Tenho uma admiração imensa por ele. Acho ele muito inteligente, capaz. Gostaria de vê-lo esse ano deputado estadual, disse para ele, mas ele não concorre esse ano. Não, né? Acho que ele tem uma vocação pública, né? E ele tem meu apoio, meu carinho incondicional, né? Ribinho, até a gente tem uma história junto. A gente tem que, assim, respeitar a história, sabia? E principalmente história, à medida que tu vai envelhecendo, que se mantém ao longo do tempo. Que à medida que a gente vai ficando velho, a gente vai percebendo que 90% dos nossos relacionamentos são passageiros. É verdade. Isso é uma verdade. E vai ficando só um núcleo. E esse núcleo que vai ficando e com quem você compartilha boas histórias, você tem que valorizar. Muito, né? Porque é esse pessoal que a gente vai levar pra frente na vida, né? E Binha vai comigo, tá no meu coração.
Pastor Ribinho é um deles, né? Sem dúvida nenhuma, ele sabe disso. Deixa eu ver aqui o próximo. Cara, Subirá, eu tenho respeito por ele imenso. Falei com ele essa semana, ele vai estar aqui em São Luís, na Mangelim, em maio. Legal. Subirá acabou de escrever um dos melhores livros sobre doutrina da graça já escritos no Brasil. Chama Graça Transformadora. Num momento em que muita gente tem pregado sobre uma graça permissiva para o pecado, ou uma graça que carece de transformação. Cara, ele teve um cuidado de, baseado ali numa doutrina arminiana, wesleyana, escrever um livro sobre graça que tocou meu coração. Tô lendo o livro, ele me mandou o livro, ele é muito carinhoso, todo livro que o Orvalho lança ele me manda, e eu leio. E assim, eu tive contato com ele a primeira vez em São Luís, muitos anos atrás, e logo depois a gente fez uma viagem junto, eu e ele juntos, 20 dias pela Europa. A gente fez Itália e Alemanha, 20 dias, Subirá pregando todo dia, cara. É mesmo? E eu vendia na mesa de produtos, só nós dois. E ele estava escrevendo 3 livros ao mesmo tempo, que ele é uma máquina. Subirá é um cara brilhante, ele é brilhante, e ele está hoje ao lado dos maiores pregadores do Brasil, sem dúvida nenhuma. Eu tive o privilégio de conhecê-lo quando ele ainda não era tão conhecido. Sim, sim. E dou graças a Deus por isso. Talvez não conseguiria falar com ele agora, se eu tivesse conhecido ele já como ele está tão conhecido. E eu tenho um respeito, uma admiração por ele, assim. Eu queria ter essa capacidade intelectual e de... Não só da inteligência, mas da promoção, sabe? De coisas tão boas pro reino. Porque quando você produz livros, cara... Quando você produz material como ele... E ele faz claramente com o intuito de divulgar a palavra de Deus... Exatamente. Ele tem um cuidado... Porque tem assim, muita gente que grande. faz de uma maneira muito midiática, né? Mas o Subirá, ele tem um tom que é um tom santo, é um tom bacana, que eu respeito. Né? Eu respeito demais o Subirá, cara. Tô feliz que ele vai estar aqui em maio. Amém, amém. Vamos ver aqui o próximo. Esse podcast vai ter o quê? 1 hora e pouca, né? Sei lá. Já tá dando 2. É isso aí. E tu não corta, não? Pastor, o legal desse podcast é isso, é não cortar nada. O mais recente agora aí deu 3 horas e 33. E foi bom. Beleza, foi massa. né? Foi. Vitor Azevedo. Cara, eu não conheço ele. Na verdade, eu conheci ele em São Luís. Ele estava aqui com o Leandro Barreto e ele na mesa, e eu não fazia a menor ideia de quem ele era. Eu fui porque eu gosto muito do Leandro, porque o Leandro é filho espiritual do Mark também, né? O Rodrigo é bom. Mas é verdade, em nome de Jesus, faz tempo já. E o Leandro é filho espiritual do Mark, e eles estavam aí ministrando em alguma igreja. E eu disse, cara, eu vou falar com o Leandro, nunca tinha falado com ele, eles estavam aqui no restaurante, eu fui. E aí eu soube depois, o Vitor tava lá me apresentando, olha, esse é o Vitor Azevedo, tudo bom, Vitor? Achei estranho porque apresentaram nome e sobrenome, né? Sempre é alguém assim. Eu falei com ele, dei um abraço no Leandro e pronto, foi o contato que eu tive com ele. Eu já vi umas 3 polêmicas dele, é um jovem rapaz, eu quero acreditar que ele tem a melhor das intenções, né? Mas assim, cara, tá tão complicado, viu? E eu acho que você tem que ter muito cuidado, cara, quando você se coloca a sua cara a tapa, principalmente para pregar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é assim, olha, ninguém foi chamado para ser original. Todo mundo foi chamado para ser cópia. E aí o problema da era da internet é que todo mundo quer inventar a roda e ser mais original. Exatamente. Quer ser original. Aí sai do padrão. E aí estraga. Foge do modelo, né? Foge do modelo que é Cristo. Então, eu não sei. Eu digo, eu nunca assisti uma pregação do Vitor Azevedo inteira. Essas polêmicas dele. Mas apareceu muita polêmica dele. Eu vi pastor Carlito, eu vi muita gente que eu respeito indo com muita força. Mas depois veio uma onda de apoio, né? Foi. Muitos pastores acolhendo. Tu sabia que eu tenho uma política minha que eu vou te falar? Eu sou um cara que deu polêmica, eu tô fora. Tipo não, assim, a gente já percebeu. Tipo assim, tava outro dia polêmica do Anderson Silva. A pessoa disse, pastor Anderson Silva. Eu disse, o lutador? Não, o pastor. Tu não viu? Fazendo umas denúncias, né? Cara, eu não vejo. Isso é uma coisa pessoal sua, o senhor entende que isso não... Uma coisa para minha sanidade. Primeiro,
para minha sanidade. Certo. Depois que a minha proposta de vida e ministério é falar daquilo que eu acredito. Então, eu prefiro promover a verdade do que ficar apontando a mentira. Do que dar audiência e ibope. Porque se você passar muito tempo apontando a mentira e falando dos falsos profetas e tal, você acaba tomando um papel de palmatória do mundo, né? E que não cabe a ninguém, e você gasta um tempo que você deveria estar promovendo a proposta de Jesus, fazendo o que é certo, correto? Mas essa é uma coisa que é o que eu quero para mim. Entendi. Assim como eu não gosto de ver confusão. Tipo assim, mano, ó o vídeo aí do cara, o ônibus passando em cima da cabeça dele. Você não gosta de ver? Eu nem baixo. Cara, eu tenho uns Só amigos que manda no mandam, grupo cara. assim. Manda pra mim, olha o cara sendo assassinado lá no Rio de Janeiro. Foi assassinado? Foi. Tá sendo processado? Tá. Então manda pra polícia. Entendeu? Eu não tenho nada a ver. Manda pra polícia, porque eu vou ver aquele cara sendo assassinado, eu vou ficar mal o resto do dia. Entendi. Entendeu? Então, Vitor, não sei, eu deixo, sei lá, tiro o chapéu, não tiro o chapéu. Deus abençoe a vida dele. Sem dúvida, cara. Vamos ver o próximo. Sérgio Moro. Sérgio Moro, tira Cara, o chapéu. eu tive em Curitiba quando tava tendo o processo do Lula. Esse cara não é herói em Curitiba. Eu tava chegando no shopping. É o Neymar em Curitiba? Não, ele era, na época. Era. Não, eu fui pregar lá, o pessoal, bem-vindo à República de Curitiba. Você está O pessoal já quer dividir o território. E botar Moro como presidente. Rei deles. Aí, uma monarquia. eu tava chegando no shopping, uma balbúrdia, uma confusão. Disse, o que é isso aí? Não, porque o Moro tava comendo aí. Aí, o que acontece? Ele foi pra política, cara. Foi um erro estratégico, Del. Foi um erro. Foi um erro absurdo, absolutamente foi um sim. erro. Eu acho que foi um erro. Porque se ele tivesse ficado caladinho, na dele, ele estaria com uma moral e um crédito ainda lá em cima. Mas ele foi pra política, no governo Bolsonaro, trabalhar com o Bolsonaro não deve ser fácil. Não, não é. Aí ele saiu e não saiu bem, entendeu? Tu foi exonerado lá. Então, assim, aí ele saiu do governo Bolsonaro e não saiu legal, entendeu? Não soube fazer a saída política. Entrou, errou em entrar e errou como saiu. Foi um juiz corajoso, foi um juiz que cometeu erros no processo ali, a gente sabe. Vocês dois são da área, então, pronto. Mas assim, cara corajoso, um cara que entrou para a história do Brasil, mas que ainda não tem o traquejo político. Não tem nem o charme, nem a oratória, nem o carisma. Ele não tem nada, mas não tem nada, pastor. Cara, eu não sei. Ele parece que tá pré-candidato, né? Tá pré-candidato à presidência da República. Eu tiro o chapéu pro Moro, juiz, enfrentando os senadores, presidentes e a corrupção brasileira, que é endêmica e que verdadeira e que houve roubo mesmo. Porque os caras repatriaram bilhões. Eu tiro o chapéu para esse Moro. Isso foi história. Agora eu acho que ele foi patinando. Eu avalio que deve ter tido alguém ao lado dele que começou, Moro, vai lá e tal. E ele se precipitou. Tivesse ficado um pouquinho mais, ele viria hoje para qualquer cargo da República e estaria eleito. Era para esse cara ter ruas com o nome dele, estátuas e tudo mais. Mas ele atrapalhou o processo nesse momento de entrada na política. Manchou a biografia dele. Talvez, né? A tão amada biografia dele. Vamos ver aqui o próximo. E o que eu tô falando do Sérgio Moro, cara? Não, entendeu? Mas tudo bem, família, né? Cara, família é a melhor experiência de vida que um homem pode ter. A minha família, amo demais. Tô casado há 17 anos, né? Tem essas duas mocinhas que Deus me deu. Não tenho do que reclamar. Apaixonado e eu acho que eu desejo a todo mundo essa experiência de família. E de filhos, hein? A gente sofre, tem a curva de aprendizado, é um trabalho de tempo integral, mas é uma escola assim, de caráter, é muito precioso. Amém, pastor. Muito precioso. Amém. Deixa eu ver se tem mais alguma. Não. Pastor, bora pra casa? Bora. Que horas são mesmo? Foi 3 horas mesmo de 9h30. Mais 2. Pastorzão. Glória a Deus. Obrigado por esse momento aqui com a gente, pastor. Aqui nessa mesa, compartilhar. Poxa, tô feliz demais. Obrigado, por esse momento Del. aqui.
Deus continue abençoando sua família, seu ministério. Que o Senhor continue sendo essa influência aí. Amém, obrigado. No Brasil, nas nações, na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia. Todo canto, na cidade operária. Coab, Coatrac. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Eu agradeço o convite. Eu espero que vocês editem tudo e cortem os absurdos. E que a gente se encontre mais vezes, se Deus quiser. Em nome de Jesus, pastor. Né? Valeu, Deus. Valeu. Obrigado.